Olá, sou o Dr. Fernando Macedo, especialista em ginecologia e obstetrícia, especialista também em reprodução humana, diretor da clínica Reprofert, e vamos começar mais um podcast nosso novamente, né? E hoje vamos falar sobre um assunto que parece que todos nós conhecemos, mas existe um porém, né? Nós nunca tivemos aqui com a doutora Lívia, e ela que é especialista nisso e que faz isso quase todos os dias no consultório dela, e nós vamos apresentá-la, né? Com todos... né? Eu tenho uma listinha de coisa dela aqui, mas ela tem muito mais coisas para a gente falar sobre ela, mas a gente fez um resuminho aqui dela hoje, né? E é a doutora Lívia Del Mônaco, né? Ela tem a residência médica dela, ela é formada, ela é graduada pela faculdade do ABC, ela também é especialista em ginecologia e obstetrícia, é especialista em medicina fetal, e isso é um resuminho do que ela conhece e o que ela sabe, mas ela trabalha com a gente ali, somos parceiros, somos vizinhos de porta, né? Sim. E ela, assim, enobrece a clínica Reprofert com a sua presença lá dentro. Obrigada. E, assim, os pacientes que passam com ela se sentem muito felizes, muito segura com ela. E nós vamos falar sobre um tema que ela sabe muito, 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 muito. Então, assim, como eu já sou jovem há muito tempo, né? Então, pela época que eu sou jovem, a gente sabe, levantando estudos, né? Ela vai falar sobre o tema de pré-natal. E daí eu levantei um pouquinho para saber sobre o pré-natal, aonde ele começou. Então, levantando alguns dados, parece que ele começou na Austrália, né? Por volta de 1910. Parece que ele chegou aqui no Brasil também por volta de 1920, 1930. Mas ele só se desenvolveu, né, após a Segunda Guerra Mundial. E lendo algumas coisas, né, porque eu tive que estudar muito para poder bater esse papo com a doutora Lívia hoje, senão ia passar vergonha aqui. E parece que até saiu uma lei nova agora, em novembro, agora nesse mês que nós estamos vivendo, e parece que teve algumas mudanças de abordagem também no atendimento do pré-natal. Parece que ele era um pouquinho limitado e é só o pré-natal. Agora eles também resolveram dar assistência à parte psicológica da mãe, uma porção de detalhes. Então, doutora Lívia, eu queria que a senhora batesse um papo com a gente. Como que a senhora divide o pré-natal do paciente que chega no seu consultório? Como que é a primeira consulta? Conta um pouquinho para nós, a paciente que cai de paraquedas grávida, que às vezes ela nem sabe que está grávida, e às vezes tem uma que já fala, nossa, eu já fiz o teste de gravidez e estou grávida. Conta um pouquinho para nós. Bom, é um prazer estar aqui, doutor Fernando. Obrigada pelo convite. Você que está há tantos anos em São José, e a gente admira muito seu trabalho. Muito obrigado. E é ótimo trabalhar com você. Bom, é isso, assim, a maioria das pacientes, elas chegam no pré-natal meio de paraquedas mesmo. Então, hoje em dia, muita gente procura indicação, principalmente. Hoje em dia se acha nas redes sociais, tudo, né? E a maioria chega com beta positivo ou com exame de farmácia positivo e pá, cai ali. Poucas realmente pesquisaram bastante sobre o tema, né? Então, a primeira consulta é muito de acolhimento, porque aquele casal chega assustado, meu Deus, tô grávida, né? Vem o casal, estamos grávidos, e agora? O que a gente vai fazer, né? Muitos não estão tomando nada, alguns, achei que ia demorar e foi rápido. Então, assim, a primeira consulta é principalmente desse acolhimento. Então, acalmar o casal, mostrar que, né, a importância desse momento para eles, e todos os passos de todo o pré-natal, primeiro, segundo, terceiro trimestre, até o parto. Então, isso já fica muito claro numa primeira consulta, né? Então, todas as orientações, porque as pacientes chegam com muitas dúvidas. Que creme eu posso usar? Posso usar tinta de cabelo? Eu tô com uma dorzinha normal, a dor, né? Muitas também acham que deu lá o exame positivo de farmácia, já vai aparecer tudo no ultrassom. Então, como a gente faz o ultrassom lá, a gente já explica, tem que esperar um pouquinho para aparecer no ultrassom, a gente já explica qual que é o aparecimento mesmo no ultrassom. Então, essa primeira consulta é isso, é mais acolhimento,
dar as primeiras medicações, as primeiras vitaminas e solicitar os primeiros exames para a gente levar da melhor maneira o pré-natal, né? E como é que esse marido que está lá na primeira consulta, porque a gente sempre brinca, né? Eu sempre falava, quando eu fazia pré-natal, há algum tempo atrás, eu falava, a mulher, ela nasce mãe, né? E o homem torna-se pai, né? Então, assim, o que a senhora observa no seu dia a dia lá? O homem fica com os olhos esbugalhados de susto que vai ser pai, que vai ter que trabalhar mais? Ou ele fica... Qual o nível de emoção que Olha, esse homem tem? não sei, tem de tudo, viu, Fernando? Tem de tudo. Tem aquele deslumbrado, então, né? Chega, ai, meu Deus, tem o deslumbrado e quer apoiar a mulher em tudo. E tem aquele que está mais assustado e que vai entendendo qual que é o papel dele ao longo do pré-natal, né? Então, tem de tudo. Tem aquele que pergunta muito, que quer saber todos os detalhes, que estuda. Tem os que estudam também, Legal. que chega com as perguntas. Hoje em dia tem isso, né? E tem aquele que ao longo do pré-natal que vai entendendo e que vai acompanhando. Então, a parte do pai tem de tudo mesmo. E é gostoso, acho que tem que acompanhar mesmo, exatamente por isso, para ir se familiarizando, porque a mulher tá lá, tá sentindo o bebê crescer, tá tendo todos os sintomas, sente mexer, né? Então, já é mãe mesmo. O pai, ele tem que... Aos pouquinhos, né? Aos poucos, ir adquirindo essa paternidade, né? Eu via, né, quando o ultrassom, eu faço ultrassom desde 1985, era um aparelho bem assim, bem simples, né? E a gente às vezes mostrava o pai, daí parecia que ele caía a ficha aquela hora. Nossa, tem alguém meu lá dentro, Meu né? Deus, E fala, nossa, eu acho que eu vou ser pai mesmo, tem alguém mexendo lá dentro. Muitos, meu Deus, com certeza, né? Agora que caiu a ficha, e hoje em dia os ultrassons são melhores, nossa. Agora a gente faz o 3D ali, até do embrião, o 3D, mostra tudo direitinho, então fica mais ainda. Parece Deus. Comigo, né? Eles falam, parece comigo. A cara do pai tem 2 milímetros, né? Eles veem coisa até que a gente nem consegue ver, eles já estão vendo, né? Vendo. É muito legal, viu? Mas essa emoção do pré-natal, eu sempre assim, não sei o que você sente em relação a isso. Eu sempre gostava mais de fazer o pré-natal do primeiro filho do que do segundo, porque a gente se envolvia mais, parecia que tinha mais emoção, né? Não sei, a gente compactuava aquilo com maior intensidade. Quando vinha o segundo filho, lógico, era legal, porque tinha uma expectativa, eu já tive um menino, quero uma menina, ou vice-versa, mas o segundo filho as pessoas não vinham com tanto impacto, com tanta coisa, né? Porque na primeira é tudo novidade. Tudo novidade, qualquer né? coisa que você fala é novidade, é isso. Chegou, meu Deus, tudo é novidade. O segundo, para começar, você tem o primeiro para cuidar. Então, você já não faz aqueles exames com tanto empenho. Você tem o primeiro ali para cuidar. E tudo não é, mas aí as coisas já não são mais novidade. Já sei que eu tenho que fazer esse exame de curva glicêmica, chato, né? Antes, tem que fazer, então vou fazer. Não acredito agora que eu tenho que fazer esse exame. Então, respeitavam mais, né? Tem mesmo que fazer. Eu já fiz o primeiro, né? Agora eu vou ter que fazer de novo. O primeiro deu normal. Cotonete? Nossa, esse exame do cotonete não dá, tem certeza? Não, tem que fazer de novo. De novo, né? A vacina de tétano tem que fazer de novo. Você está falando algumas coisas aí que são importantes, né? Como é que funciona essa carteira da vacinação? Na primeira consulta, você já aborda essa carteira da vacinação, das vacinas que a grávida fala, vamos ver suas vacinas, se está em dia, Isso, nós tivemos o problema do Covid. Conta um pouquinho para nós esse momento. É uma das coisas que a gente vê na primeira consulta, né? Até, às vezes, a gente tem que pedir alguns exames de sangue para ver, por exemplo, se a paciente já tomou vacina de hepatite B, que muitas não têm mais a carteirinha ali de vacinação mesmo atualizada. E aí a gente passa todas as vacinas que precisa. Então, hepatite B, precisa ter vacinado, Covid hoje em dia, gripe, né? E um pouco mais recente até, um pouco mais recente, de uns 10 anos para cá, que começou a aplicar a tríplice bacteriana, né? Porque há um tempo atrás a gente teve um surto de coqueluche em recém-nascido. Então, a gente fala do tétano, mas é por causa da coqueluche, o objetivo da vacina. Então, você precisa aumentar os anticorpos para coqueluche, para proteger o bebê, até ele conseguir ter
conseguir tomar a vacina dele. Então, ele vai ficar com esses anticorpos que eram da mãe. E essas vacinas pode tomar durante a gravidez? Essas são as vacinas recomendadas e que podem tomar durante a gravidez. Né? Porque as pacientes, elas têm muita dúvida. Mas eu posso tomar essa vacina? Exato, não posso tem dúvida tomar? Com qualquer medicação, qualquer coisa. E também é um dos objetivos da primeira consulta. Então, ela leva lá 1 milhão de papel. Um dos papéis é todos os remédios que você pode tomar. São esses você já passa os remédios para ela que ela pode tomar, que ela não pode tomar. Dor, febre, você teve isso. Então, ela já sai com guia. Né? Tem que legal. Com guia. É uma consulta longa até, bem longa, porque às vezes tem ultrassom, às vezes não, mas é uma consulta bem longa, porque a gente já precisa orientar tudo, né? São muitas e muitas dúvidas que elas chegam, então... E daí você pede os exames para ela também, ela já sai com vitaminas, essas coisas. Com as vitaminas, peço os primeiros exames, e aí dependendo desses exames a gente vai ajustando essas vitaminas, né? Então, hoje a gente pede muito mais que antigamente, a gente pede vitamina D, vitamina B12, ferro, né? A gente sabe da importância do ferro e do nível de ferritina na gestação, então, e o quanto consome, né? A partir do 2º e 3º trimestre, o bebê precisa de muito ferro para se desenvolver. Então, a gente vai acompanhando mesmo todo mês e vai ajustando essas doses de vitamina e o que precisa. Hoje em dia, a gente já dá bastante ferro endovenoso. Até ferro endovenoso também. Até ferro endovenoso. Então, assim, é muito mais... A gente vê muito mais essa parte, né? Hoje em dia, se sabe muito mais da importância disso e como isso vai afetar o crescimento intraútero do bebê. A gente consegue evitar algumas restrições de crescimento com ferro certinho, evitar trabalho de parto prematuro com a vitamina D. Nossa, a vitamina D interfere até no trabalho de parto prematuro. Entendeu? Então, a gente sabe da importância de tudo isso. Ômega 3, a gente sabe a importância do ômega 3 para as sinapses do bebê, na formação de bainha de melina. Então... eu tinha lido recentemente sobre o ômega também, né? E que às vezes a dosagem que é passada, às vezes a gestante fala, estou tomando um ômega, uma cápsula por dia, né? Não e às vezes é muito, né? Ou tem que comer muita sardinha, né? Exato. Até porque o que eu sempre oriento é que ela precisa comprar um ômega 3 rico em DHA. Porque é o DHA que vai ajudar nessa formação de banha de melina, nessas sinapses, né? Então, é o DHA. Se você comprar um ômega 3 rico em EPA, o EPA ele é para proteção cardiovascular. Então, todo mundo precisaria tomar, né? E não vai adiantar tanto, né? Vai ficar tomando lá. E, assim, muitas pacientes reclamam muito do ômega 3, porque realmente... Cheirinho de peixe, né? Às vezes ela fala, ficou arrotando peixe, né? E é verdade. Eu conversando com uma nutróloga outro dia, até num podcast, ela sugeriu para a gente tomar durante a refeição. Que parece deve ser guardado também na geladeira. Na geladeira, né? eu peço para guardar na geladeira mesmo, que melhora, e tomar um pouco antes de comer. Você recomendar um pouquinho antes, né? É muito legal. Eu que trabalhei na época pré-natal, quando eu cheguei aqui em São José, por acaso hoje está fazendo aniversário de 42 anos que eu estou em São José, né? Então é uma alegria minha estar aqui batendo um papo com uma médica tão jovem. Quase e tão, a minha idade. É a minha idade. E com conhecimento tão vasto, né? Então, assim, é um prazer estar aqui. Mas eu lembro quando eu cheguei aqui, e eu atendia pacientes, assim, elas nem SUS tinham, era indigente. E a gente já sabia a importância do ferro, né? Então eu falava para ela, olha, infelizmente você não dá para comprar o ferro, né? Então eu pedia para ela comer uma gema de ovo, comer couve, tentar suplementar, cozinhar numa panela de ferro, né? Para que ela suplementasse um pouquinho o ferro, né? Então a gente vê... Mas a gente tem agora, numa medicina mais atualizada, eu já peguei um pedaço dela, do ácido fólico. O que você recomenda começar quanto tempo antes e até quando deve usar essas vitaminas? Qual é a orientação sua do pré-natal? A orientação, assim, é sempre planejar uma gestação mesmo. Então, não chegar lá de paraquedas, porque o planejamento deixa você mais tranquilo e a gente consegue ajustar mesmo essas vitaminas, consegue ajustar a paciente antes da gestação, o que é o ideal. Então, o ácido fólico é tomar aquela velha regra, 3 meses antes, né? Então, acho que desde 40 anos atrás, 3 meses antes. O que talvez tenha mudado um pouco é a dose, né?
Antes se dava uma dose alta de ácido fólico para todas as pacientes. Hoje a gente dá uma dose de ácido fólico um pouco maior para paciente que tem risco de defeito de tubo neural, né? Então, a gente dá uma dose de 5 miligramas mesmo para paciente com alto risco disso. O resto, a gente dá uma dose menor, de 400 microgramas, e vai durante toda a gestação também. Ah, vai durante toda a gestação, vitamina não tem B9, momento para parar. Né, que é importante, não tem momento para parar. Ah, tá. Tem alguns estudos, e aparece paciente mesmo com essa dúvida, de relacionando autismo com ácido fólico. Mas são doses maiores, né? Então, a dose que a gente dá hoje é super segura. Então, aí pode ir durante toda a gestação. Não sabia, não. E geralmente, hoje em dia, a gente dá o metilfolato já direto, que é o ácido fólico na forma ativa. Sim. Entendeu? Não precisa metabolizar, né? Ele já entra. Também tem algum problema de metabolizar ácido fólico, já é o metilfolato direto. E a vitamina D também vai até o final, né? Vitamina D até o final. O que eu sempre falo é que, assim, expolia muito. Tudo, a gestante gasta tudo que a gente dá, né? Eu falo que o bebê é um parasita, né? É um parasita, vai. Então, assim, às vezes, elas tomam... É muito engraçado, porque elas tomam ferro endovenoso, ficou ótimo. De repente, eu peço de novo, tava lá no 90, virou 30 de ferritina. Mas cai muito, porque consome muito. Então, ela está consumindo o tempo inteiro as vitaminas, né? Então, precisa tomar... O tempo todo. O tempo inteiro. O tempo inteiro mesmo, para manter E os você níveis, sugere que seja, às vezes, injetável, então? Dependendo do nível, sim. Dependendo do nível... Principalmente o ferro. O ferro via oral, ele tem muita intolerância gástrica. Sim. Ele, além de mal absorvido, né? Agora, tem alguns tipos de ferro que são melhores absorvidos no intestino, né? Mas dá muita intolerância. Dá, Os né? pacientes reclamam... Eu lembro que às vezes eu passava mal. Passa mal. Eu lembro também que as fezes saem escuras, né? Porque às vezes Exato. elas ficam assustadas. Por que minhas fezes saíram preta, né? Então, Além de dessa intolerância, demora para subir, né? Demora mais, né? Demora muito mais. Então, hoje em dia, a gente já dá ferro endovenoso, porque já... Eu estava outro dia conversando, nós fizemos um podcast com uma nutróloga aqui, a doutora Bruna, e ela estava falando que o uso injetável, você tem uma situação que você resolve o problema mais rápido, né? Você atinge um nível mais rápido e mais alto e consegue compensar do que esperar, o via oral, a absorção, todas essas coisas, né? Você já consegue deixar ela bem rapidamente, né? Até porque já está gestando, né? O bebê já está crescendo ali, já está consumindo. Consumindo tudo, né? Tudo Ninguém está vendo a barriga crescer, mas ele está ali, igual, né? Sugando ali, tudo, né? Pequenininho, sugando. mas né? Exato. E os exames de sangue? Eu queria abordar um assunto com você que também foi meio novo para mim. Assim, eu sabia, mas não sabia que era dessa forma. Quando você tem uma paciente RH negativa e o marido RH positivo, né? E ela tem um episódio de sangramento no segundo, terceiro mês, é necessário já fazer a vacina? Sim. Ou só pós-parto? Ou você dosa o cumbizinho direto? Qual o padrão que você segue? Hoje em dia, qualquer sangramento durante a gestação com a paciente RH negativo e o parceiro positivo tem que dar o Rogan, né? A Rogan imunoglobulina, pelo risco de contato entre os sangues ali. É lógico que no primeiro trimestre o risco é bem menor, né? Mas conforme o bebê vai crescendo, o risco se tiver sangramento, o risco de contato é maior. Então, para quem não entende muito isso, quando a mãe é negativo e o parceiro é positivo, o bebê pode ser positivo, né? E aí, se entra em contato, sangue, a mãe pode começar a produzir anticorpo contra o RH que o bebê tem e ela não tem. Então, assim, ela acha que é um corpo estranho, aquele RH ali. E aí, ela cria anticorpo e esse anticorpo vai atacar o sangue do bebê, né? Passa a barreira hematoplacentária e ataca o sangue do bebê. Mesmo sendo o primeiro bebezinho. Então, se começar muito antes, né? Ele já funciona como segundo, terceiro. Funciona como, entendeu? Então, e hoje em dia a gente sabe que no terceiro trimestre o risco de contato é maior, mesmo sem sangramento. O risco de contato e aí sensibilizar para uma próxima gestação, né? O risco é maior no terceiro trimestre. Então, a gente dá a imunoglobulina com 28 semanas. De rotina. De rotina. Como que a gente acompanha essa paciente RH negativa? A gente vai pedindo cumbizinho direto todo mês mesmo, tá?
Todo mês a gente vai pedindo com MIS direto, ficando negativo, com 28 semanas a gente dá imunoglobulina. A imunoglobulina dura 3 meses. Aí quando nasce, a gente vê o RH do bebê, o bebê sendo positivo, a gente dá de novo. Isso é autorizado pelos convênios, tudo, assim, já é padrão, tá? Já é uma conduta consolidada, já é protocolo, né? Tá. Mas é muito difícil convênio autorizar. Então, a paciente tem dificuldade mesmo a fazer pelo convênio. Muitas vezes tem que fazer particular. Tá. Porque, às vezes, tem que ir para o hospital e tem que internar para conseguir fazer. Tem essa Entendeu? burocracia. Tem um pouco essa burocracia, por mais consolidada que já esteja essa conduta. Entendeu? Nossa, mas, que coisa legal, né? Então, assim, hoje em dia, a mamãe é RH negativo e o papai é RH positivo, tem que sofrer um acompanhamento mais próximo e já tem as vacinas para proteção desse bebê, que quando na minha época, a gente só valorizava se tivesse tido um aborto, alguma coisa assim. E só fazia vacina até 72 horas pós-parto, né? Mas a gente vendo a obstetrícia atual que vocês estão fazendo, é assim, mais segura, mais tranquila para a mamãe, para o bebezinho. Então, isso, né, fica... A gente fazia até antes, se precisar. E 28 semanas tem que fazer. Tem que fazer, é obrigatório. É obrigatório. Tanto que a gente vê hoje muito menos casos de isoimunização. Isoimunização é quando a mãe sensibilizou, né? A gente vê muito menos casos. A gente quase não acompanha bebês segundas gestações com bebês. Vocês perderam grandes emoções. Eu tive essas emoções. Eu tive também, mas você vê bem menos. Bem raro, né? Porque é uma conduta já mais consolidada, né? As pessoas já fazem mais. E aí a gente já vê bem menos, graças a Deus. Graças a Deus, né? Vamos falar um pouquinho de imagem, doutora Lívia, né? A gente vendo um pouquinho a parte hoje, que é a imagem, que outro dia falando com o doutor Leonardo, eu falei, a imagem na minha época, né? A gente fazia raio-x, né? Porque não tinha ultrassom, não tinha nada, a gente ainda fazia raio-x para ver a posição do bebê, se estava sentado, né? Então, assim, a gente... né, era muito, na sua época, acho que muito exame físico, né? mais clínica, a gente sempre falava, a clínica é soberana. Clínica físico. Então, assim, acho que só pela palpação vocês sabiam se estava cefálico, pélvico, era manobra francesa, manobra inglesa, né? ver onde estava o dorso, né? E agora a gente vê, né, que vocês datam já o parto baseado, acho que existe, acho que até a 8ª ou 9ª semanas que vocês datam o parto pela viabilidade, né? E quando vocês fazem o primeiro morfológico, já é para ver a parte genética, essas coisas, né? Então, na viabilidade, vocês vão ver primeiro o saquinho gestacional, que deve ter muitas mamães que ficam preocupadas que não viu o nenenzinho ainda. Conta um pouquinho para nós disso aí. Eu acho que isso é muito legal falar, porque é o que eu falei, quando pega lá o beta positivo, um dia de atraso, beta HCG positivo de 200, ela já chega no consultório querendo ver, né? Querendo ver o embrião com batimento, meu Deus. Mas eu sempre explico, demora para aparecer no ultrassom. Então, primeiro aparece o saquinho gestacional. Quando, né, 200 já não aparece nada. Primeiro não aparece nada, você só tá grávida ali no sangue, não aparece nada. Vai aumentando o beta-HCG, vai aparecendo primeiro o saquinho gestacional, depois aparece a vesícula vitelínica, que é a lancheirinha do bebê ali, que nutre o embrião até formar a placenta, e depois o embrião, e depois a gente vê o batimento, né? Então, a orientação, até para acalmar todo mundo, para não ficar nessa ansiedade, é fazer o ultrassom depois de 7 semanas, né? Porque se tiver um atraso ali, se tiver um erro de cálculo da idade gestacional para menos, você com certeza vai ver, né? Você já vai ver, porque por volta de entre 6 e 7 semanas você já consegue ver embrião com batimento. Sim. Tá? Então, se tiver um erro para menos, você já vai ver. Se tiver um erro para mais, ótimo. Mas se você for com 6 semanas e tiver um erro para menos, você não vai ver ainda. Aí fica... difícil, né? Então, tem que segurar a ansiedade. Controlar tudo, né? Controlar. E aí, depois de 7 semanas, fazer o ultrassom. Ideal. E daí, você faz o morfológico também, assim? Isso. Lá na clínica, a gente acompanha, faz o pré-natal e consegue acompanhar
todos os ultrassons, caso a paciente queira, né? Então, a gente faz já o primeiro ultrassom, que é para datar, o morfológico de primeiro trimestre, o morfológico de segundo trimestre, e vai acompanhando junto com o pré-natal da paciente. Então, é gostoso isso, né? Um acompanhamento... Você acompanha todo o binômio materno-fetal, eu falo, né? Você consegue acompanhar tudo. E é muito prazeroso fazer... E, de repente, ver nascer, ver tudo. É assim, né? Eu tenho saudade, né? Eu fiz bastante parto aqui na cidade, né? Mas, assim, então, aí nós passamos o primeiro trimestre, né? A doutora Lívia falou bastante coisa para nós. E a paciente, acrescentando um pouquinho mais no primeiro trimestre, como que elas chegam, né, queixando às vezes de cólica, sangramento, enjoo, vômito, a mama cresceu, dá vontade de fazer xixi toda hora, não durmo à noite. Como que você vê toda essa situação da mamãe da primeira viagem dela, ela falando todos esses sintomas? Tem umas que não sente nada, né? Sim. E tem outras que sente tudo, né? Tem gente que é médio, tem gente que fica muito ruim. O que a gente tenta fazer é amenizar de todos, né? Quando tem muito sintoma, ir amenizando com medicação, com alimentação, né? Melhorando a alimentação. É entender que no começo, principalmente no começo, uma cólica é normal, né? Porque o útero está crescendo, você está tendo todas as modificações do corpo. Então, vai sentir uma coliquinha. Eu sempre pergunto para a paciente, você está sentindo uma coliquinha como se fosse menstruar? Eu tô! Ela assume direto, né? Ela nem falou, mas aí eu pergunto, ela, não, eu tô, doutora, porque é isso, né? E, então, não precisa se assustar com isso. O útero está crescendo, né? Ele está recebendo estímulo constante, hormonal, embebição dos hormônios, a mama cresce, né? E ela se sente muito insegura, porque é uma novidade para elas, né? Assim, o corpo está mudando, né? Ao mesmo tempo que elas querem sentir o sintoma, porque para elas aquilo indica evolução, né? Tá evoluindo, a gestação tá indo. Ela não quer sentir porque, às vezes, fica inseguro ou incomoda, né? E o que é importante também, né? É os parentes, é os amigos, é todo mundo que põe o dedinho ali no pré-natal, né? Também, né? Eu não senti, você está sentindo? Nossa, Eu comi, muito. você não comeu? Eu dormi, você não dormiu, né? Então, assim... Gente, é muito. Quando as pacientes chegam, porque não sei quem falou que minha barriga tá pequena, ou que, né? Fala assim, prepare-se, porque é só o começo dos pitacos. Porque pitaco começa quando você pega o beta positivo. Depois que o filho nasce, então vem um monte mais de pitaco, né? Então, é só o começo, as pessoas se sentem na liberdade de ficar falando, né? E muita gente fala coisa para assustar. Por isso que eu falo, não escuta. Ou não pesquisa também. Pergunta, a gente vai orientar, não fica lá no Google, né? O Dr. Google, que também chega com os cabelos em pé e não é nada daquilo. Toda assustada, né? Até tem um exame que a gente pede no primeiro trimestre, que chama bioquímico de primeiro trimestre, que ele melhora a sensibilidade do morfológico de primeiro trimestre. Ele melhora o nosso diagnóstico do morfológico, né? E elas insistem em ver o resultado. Eu falo, você não vai conseguir interpretar, né? A interpretação é junto com o ultrassom e no programa que a gente coloca todos os dados para calcular risco. Então, não olhem, porque muitas pacientes ligam desesperadas. Tentando analisar. Meu Deus, meu bebê tem síndrome de Down. Não tem. Ver todas as coisas. E na obstetrícia, no pré-natal atual de vocês, a gente vê que vocês conseguem visualizar já a doença hipertensiva, fazer a prevenção da pré-eclâmpsia, vocês conseguem fazer a prevenção do diabetes, né? Como que é feito isso, doutora? Em que época que é feito? Tudo primeiro trimestre. Então, primeiro trimestre acho que é a época de ouro mesmo da gestação. A gente, né? O primeiro trimestre, até às vezes um pouco antes, você chega um pouco antes, você consegue fazer mais diagnósticos e aí você consegue prevenir mais coisa, né? Então, hoje a gente faz diagnóstico de risco de ter pressão alta no morfológico de primeiro trimestre. E aí a gente sabe que pode entrar até 16 semanas com a S. Entrando até 16 semanas com a S, a gente consegue prevenir até 70% do risco de pré-eclâmpsia até 32 semanas. Então, pré-eclâmpsia precoce.
A gente consegue prevenir. Nossa, que legal. O que é bastante, né? Muita coisa. Então, a gente evita morbidade para a mãe, prematuridade, tudo isso, né? Então, super importante esse rastreamento de pré-eclâmpsia no primeiro trimestre. O diabetes, a gente vai rastreando com glicemia de jejum mesmo. Então, hoje, a primeira glicemia de jejum no pré-natal, acima de 92, a gente já considera uma diabetes gestacional. No primeiro exame. Primeiro exame, glicemia 93. Diabetes gestacional, a gente vai acompanhar como diabetes gestacional. Dieta, furinho no dedo, precisa fazer destro. E já acompanha como diabetes gestacional. É muito legal tudo isso. Veio uma questão agora na minha cabeça. Vocês estão... A gente vivia assim, na época praticamente, né, não tanto tempo atrás, mas vamos considerar a época do dinossauro da obstetrícia, que eu acho que vivenciei, né? Que a gente nem sonar a gente tinha naquela época, era o pinar, né? Era aquele canudinho de madeira que a gente auscultava o bebê. Hoje em dia, com todas essas ferramentas que vocês estão trabalhando, a gente, né, por exemplo, alguns trabalhos de vitaminas, alimentação, todo esse acompanhamento do pré-natal atual, parece que igual a vitamina ômega, o que você estava falando, que protege a bainha de mielina, todas essas coisas, parece que as crianças nascem com um QI mais alto, elas têm... Tem algum trabalho já desenvolvido em relação a isso? Pegar a população que nasceu antes dessa inovação obstétrica, mais ou menos dos últimos 30 anos, daí pegaria a outra geração, pegar as pessoas, né? Lógico, está começando mais ou menos... Pessoas que tiveram já essa abordagem com vitamina, com cuidado pré-natal, com prevenção de diabetes, com prevenção de hipertensão, com prevenção... Isso deve ter uma data, mais ou menos, que começaram a fazer isso, 10, 15 anos, e pegaram, não sei 10 se... anos, né, que começou mais intenso, né? Eu acho, sim, as crianças têm mais estímulo também, mas o que acontece, o que se sabe muito, que você agindo nisso... com as vitaminas e tudo mais, você está agindo na epigenética do bebê também. Então, você vai fazer com que os genes, os melhores genes, eles acordem e os piores fiquem adormecidos, entendeu? Então, é para melhorar QI mesmo, é para diminuir doenças metabólicas, né? Então, você melhora a criança, o adulto também. Então, tudo isso vai ter repercussão na vida do bebê. Eu tive numa reunião, né, num congresso, que eles falaram que o ser humano... A gente já começa a ver, né? Eu acabei de fazer a pergunta, mas eu acho que a resposta já está dentro de nós mesmos. Quando eu era criança, uma pessoa com 60 anos era muito idosa. Sim. Hoje, né, então, com todos esses recursos, essas ferramentas que estão sendo levantadas, a taxa de sobrevida está aumentando. A taxa de sobrevida para a mulher hoje são 80 anos e para o homem 75 anos. E foi dito também que por volta do ano 2050, a sobrevida vai chegar até 150 anos. E falaram também nesse estudo, lógico, é um estudo assim, parece até ficção científica, que o ser humano talvez viva até os 500 anos, né? E a gente olhando assim o mundo, né? Olhando o mundo que hoje existe uma densidade demográfica cada vez menor, existem países importando gente porque a população não cresce, né? Então, sim, a gente começa a tentar fazer uma analogia. Será que isso vai ser verdade, né? Então, é assim, meio fantasioso, mas, de repente... Eu acho que, ao mesmo tempo, pode ser verdade, até pelo esse progresso da medicina mesmo, né? O tanto que a gente já descobriu. Eu acho que ainda tem a outra parte de alimentação e tudo mais, que tem muita gente ainda que não segue, né? Sim. Então, os níveis de obesidade, por exemplo, aumentam... sedentarismo aumentando, né, até com a tecnologia e tudo mais. Acho que eu não sei se a gente vai chegar a 150 anos, porque tem esse desequilíbrio, balança aí que às vezes pende, não, né? Não, a medicina está melhorando muito, mas o homem ainda não entendeu que a mensagem, né? A mensagem que ele viveria 150 anos se talvez se cuidasse melhor, né? Existe uma tendência, né, da gente hoje, né,
as pessoas, quando a gente estuda, nós que estudamos a parte humana, a gente que faz a parte médica, tudo isso, a gente começa a entender que alguns pilares que, né, vocês, médicos mais jovens, você já deve ter sido abordado isso na faculdade, na universidade. Nós nunca fomos abordados disso, estilo de vida. Então, hoje, estilo de vida parece estar em alta. Está havendo alimentação. Hoje, as consultas minhas, né, a de vocês também, eu, antes de finalizar a consulta, eu fico perguntando qual é o estilo de vida, quantas horas você dorme, quantas horas você fica acordado, o sono, quanto ele interfere no metabolismo, o ciclo circadiano, você deve fazer esporte até não sei que horário, né? Então, porção de coisas que vocês estão trazendo para nós e que está somando isso. Então, talvez a gente está começando a acordar para essa situação nova, né? Eu acho que tem bastante gente acordando, sim. Tem, hoje a medicina integrativa mesmo, de longevidade, está crescendo bastante, né? Mas eu acho que as pessoas têm que entender que é preciso esforço ainda para chegar. E muita gente não quer essa parte, não quer esse caminho do esforço para chegar naquilo, né? É uma coisa já pronta, né? O que você pode fazer para melhorar? Tem um remedinho, né? Mas é um esforço, então é o estilo de vida mesmo, prestar atenção na alimentação. E o que você está passando para o seu filho, né? E você já está passando isso para ele desde a gestação. Às vezes eu falo, até injusto, né? Você pensar, nossa, o seu estresse vai afetar, o seu... Acaba que afeta, e afeta essa parte dos genes, isso a gente já sabe. Isso que você chamou aí, a parte epigenética, nós da reprodução humana, a gente tem estudado bastante isso, mas é uma coisa muito legal também. Mas, doutora Lívia, vamos passar para o segundo trimestre, né? Me conta um pouquinho em relação o ultrassom do primeiro trimestre e do segundo trimestre. Se você tivesse que fazer um só ultrassom, qual que você faria? Você faria o do primeiro trimestre, porque às vezes você está trabalhando lá numa medicina socializada e você só pode pedir um, tá certo? Se te desse só essa opção, qual que você optaria em fazer? Talvez na sua época, doutor Fernando, lá do pré-natal, seria o morfológico do segundo trimestre. Agora é o de primeiro. É o de primeiro trimestre. Porque agora é o que dá mais a gente dados. consegue, que a gente consegue mais dados do bebê. Então, é o mais importante. E até de prevenção para a mãe, né? Para a gestação em si. Então, o mais importante é o morfológico do primeiro trimestre. O morfológico do segundo trimestre, o importante, eu falo muito a anatomia do bebê. Então, ele já está formado, está num tamanho que a gente consegue ver bem tudo, né? Coração, sistema nervoso central, a coluna, a gente consegue ver muito bem. A gente faz rastreamento de defeito de coluna no primeiro trimestre também, tá? Tem essa parte no primeiro trimestre, mas a gente consegue ver melhor no segundo. Então, a gente vê toda a anatomia do bebê. E uma coisa importante do segundo trimestre, que também não pode deixar de ver, é colo. Muita gente ainda não pede colo uterino para a gente fazer prevenção de prematuridade. Para fazer o colo do útero. E você daí, essa medida você faz por via abdominal ou por via vaginal? Via vaginal. Vaginal. Abdominal não tem eficácia, né? A gente não tem... E aí tem que ser transvaginal. Tem uma técnica, tudo certinho para medir o colo. E ele precisa estar acima de 25 milímetros. Se ele estiver abaixo de 25 milímetros, a gente tem que adotar medidas para prevenir o parto prematuro, né? E a gente consegue evitar parto prematuro. E daí ainda é usado aqueles medicamentos para a parte do pulmão, surfactante, substância? Não, na verdade, primeiro a gente previne o parto prematuro. Então, com progesterona, às vezes precisa entrar com pessário, algo desse tipo. Se a gente vir que não surtiu efeito, na maioria das vezes surte efeito, mas se a gente vir que não surtiu efeito, aí vai nascer, a gente entra com corticoide. Tá. Né? Antes de 32 semanas, se for nascer, a gente faz sulfato de magnésio. Entra com sulfato de magnésio para sedar mesmo, para diminuir hemorragia intracraniana, né? Isso é pro bebezinho. Pro bebê, sulfato de magnésio pro bebê. Isso baseado só no tamanho do colo? Não. E se entrar em trabalho? Tá. Se for nascer.
Só tá. pelo tamanho do colo, a gente entra com as medidas para prevenir. Pessoal, para prevenção. Que na maioria das vezes a gente tem sucesso. Sim. Então, é que a gente consegue evitar uma prematuridade da paciente chegar nascendo e não conseguir fazer nenhuma medida, por exemplo. Sim. Ou uma prematuridade extrema, né? Então, a gente consegue, através dessas medidas, prevenir. E você acrescenta alguma coisa e subtrai alguma coisa no segundo trimestre, no seu dia a dia, no seu pré-natal? No meu pré-natal? Tem, no então, segundo aí tem o trimestre. morfológico, que é super importante, além de ver toda a anatomia, o colo, o Doppler, né? Para ver a função da placenta. A partir do segundo trimestre, a gente começa a ficar mais relevante o peso do bebê. Então, a gente começa a ver crescimento, curva de crescimento do bebê a partir do morfológico do segundo trimestre. E no segundo trimestre tem também a curva glicêmica. Para quem não teve alteração lá no primeiro, a gente faz a curva glicêmica a partir de 24 semanas. Então, o primeiro glicemia... Primeira não curva, né? Não, lá no que você falou, 92, 93, aquela primeira glicemia. Você falou assim, deu 93, está com diabetes. Está com diabetes. Né? A gente nem faz a curva. E daí se deu 80, por exemplo. 80. Aí com 24 semanas a gente tem vai fazer a curva. E se deu 93, tem que fazer a curva também? Não. Daí não precisa, já considerou diabético, já está cuidando, fazendo tudo que tem que fazer, né? Exato. Legal. Aí não faz a curva. Daí as grávidas agradecem, né? Apesar do diabetes dela, né? Ficar lá furando o dedinho, né? Mas aí faz a curva, segundo trimestre, a ecocardiografia fetal, né? O fetal. Já teve até, acho que foi uma lei do ano passado, que o SUS já tem que oferecer para todas as pacientes a ecocardiografia fetal. É obrigatório, então? Porque é a malformação mais comum que a gente encontra, Sim. né? A cardiopatia. Então, tem que universalizar. É para todas as pacientes, independente do risco. Independente do risco. Independente do risco. E qualquer idade da gestante deve ser feita, então. Antigamente tinha umas especificações, Tinha. né? A gente pede ecocardiografia fetal para diabética, paciente maior que 35 anos. Agora não, é universal. Todo mundo tem que fazer a ecocardiografia fetal. Legal. Entre 24 e 28 semanas. Mais uma prevenção, também, né? Isso o SUS também autoriza? Então, saiu essa lei. Até, eu sei que é difícil conseguir. Diz que demora até mesmo 180 dias, né? Para eles poderem colocar dentro do protocolo, Mas tem essa lei da ecocardiografia fetal, eu achei muito legal. Para mostrar mesmo quanto é importante esse exame, né? Esse rastreamento de cardiopatia. Que nem sempre, porque a gente faz o rastreamento no morfológico segundo trimestre, mas o olhar é outro. O olhar da ecocardiografia fetal é de um cardiologista. Especialista nessa área, né? Especialista que vai ver com mais detalhes o coração e tudo mais, que coisas que podem ter passado ali do morfológico, né? Isso é muito legal, né? Porque as pessoas, às vezes, pensam em custo, né? Que, vai fazer para todo mundo. Mas eu acho que, né, na minha visão, meio filosófica, melhor você fazer que o custo acaba sendo muito mais barato, né? Porque você fez a prevenção, você achou um caso entre 100, mas aquele um caso entre 100 vai gastar muito mais lá no futuro se você já tomou cuidado, já fez uma prevenção, já colocou, às vezes, um cardiologista na sala de parto, já tomou todos os cuidados, vai dar, né? Mas é uma coisa assim muito delicada. Se você for pensar em quantidade de prematuro e o tanto que o prematuro fica numa UTI neonatal, e UTI neonatal a gente sabe que é caro, né? Caríssimo. E aí, se você consegue prevenir, por exemplo, com a medida do colo, a gente só mede o colo para ver a transvaginal rapidinho, né? Não é uma coisa... se só medir o colo, você previne muita prematuridade, né? Então, o custo diminui muito mesmo, para convênio, para o SUS, para tudo. Desgaste para a família, o emocional, todas essas coisas, né? Tudo. Se a gente computar tudo isso, né? Exato. Vamos partir agora para o terceiro trimestre, né? Tem muita coisa, né? Mas a gente está fazendo um compacto desse pré-natal, porque senão, né, a gente vai passar o dia todo aqui com a doutora, né? Ela já cedeu esse tempinho para nós, a gente está tentando sugá-la ao máximo e pegar as coisas mais importantes para nós aí. Chegamos no terceiro trimestre. Qual a sua orientação? Como que você conduz os últimos 3 meses para esse casal se tornar papai e mamãe? Então, os principais exames, né, de rastreamento das coisas a gente já fez. Sim. Então, no primeiro e segundo trimestre. A gente está, teoricamente, chegamos tranquilos no terceiro trimestre. Agora é ver principalmente crescimento, função de placenta, acompanhamento do ultrassom, né?
crescimento, placenta, líquido. E eu, pelo menos, continuo na avaliação das vitaminas, do ferro, de tudo isso. E agora a gente começa a orientação com relação a parto, como que a paciente, né, conversa bastante como que a paciente quer o parto, cesárea normal, e faz as indicações necessárias. Aí é uma grande polêmica, né? Pelo menos assim, é conflitante para nós obstetras mais antigos com os obstetras jovens, né? Que a gente hoje escuta muito falar no plano de parto, né? Para nós que temos uma medicina mais convencional, mais tradicional, foi um baque nós ouvirmos isso. Lógico, a gente tem que respeitar a mulher, respeitar o casal, respeitar a família. Mas às vezes eu me questiono, o plano de parto, ele é maravilhoso quando a gente sempre sonha com o ideal. A gente Exato. sempre tem as nossas observações pensando no ideal, que tudo aquilo que eu quero ir para Paris e pegar a cidade de luz toda iluminada. Eu chego lá, tem uma tempestade, como é que eu vou acender essas luzes? Né? É nossa, e daí? Né? Eu não sei nem onde está o interruptor, nem aonde acende, nem aonde desliga, mas meu plano era ver a cidade de luz iluminada, tá certo? E não vi, vou ficar frustrado, vou entrar em depressão, eu vou desenvolver anos de terapia porque eu não encontrei a cidade de luz iluminada. Mas se eu confiar no eletricista que ele vai se prontificar a acender essas luzes para mim na hora que eu estiver chegando, eu tenho que ter uma confiança nesse eletricista, entendeu? Então, assim, eu acho que o desejo, todos nós queremos atender aquilo que o nosso paciente deseja, em qualquer plano que ele deseje. Está com uma doença grave, a gente quer levar a cura, ele tem um sonho de alguma realização, mas nós sabemos que a medicina não é desse jeito. Eu acho, né, gostaria que você falasse muito sobre isso, por isso que eu estou jogando todas essas informações, né? Eu acho que teria que ter o plano de parto do paciente, o plano de parto do obstetra, o plano de parto do hospital, porque às vezes você fala assim, a paciente chega e fala assim, quero o plano de parto que eu quero ficar na banheira com a aguinha quentinha, legalzinha, e o hospital não tem isso, tá certo? Tá? Sim. Eu quero todos os Adson que é lá, eu quero cheirinho de lavanda na sala, eu quero a sala umidificada, eu quero uma música, minha playlist deve estar lá, eu quero uma acupunturista para fazendo lá, eu quero uma doula para fazer massagem, eu quero meu marido, eu quero que minha mãe, eu quero colocar as fotografias do bebê, da minha família, do cachorrinho. Eu não quero ser chamada de docinho, eu quero ser chamada pelo nome, tá certo? Só que nós, obstetra, pelo menos a formação, eu quero que você questione tudo isso, tá? Estou jogando todas essas batatas quentes para você destrinchar tudo isso aí, colocar os pingos no i, que é você que vai dar esses pingos no i para nós. Eu só estou cutucando você, estou fazendo umas abordagens aí para você ver, quero ver como que você sai de toda essa situação, para esclarecer as pessoas. Sim. Qual a intenção do médico atual, o que ele pensa do atual, como que ele vê esse plano aí. Depois eu venho mais outras perguntas. Eu acho assim, o que mudou, principalmente antigamente, porque eu estou bem nessa transição, né, então assim, eu falo que eu sou meio old school, eu estou nessa transição toda, foi quando eu comecei ali, minha formação ainda é da obstetrícia antiga, mas o que eu vejo mais de mudança é o olhar. Então, assim, hoje em dia, você respeita um pouco mais ali o momento do nascimento. Então, como eu vivia as duas coisas, antes era vamos, sabe? Era como se você realmente não olhasse tanto a mulher ali, né? Hoje em dia, a gente olha mais. Esse plano de parto tem que ficar muito claro que é isso, nem sempre vai ser aquilo, né? Então, por exemplo, ela escolhe uma posição que às vezes não vai ser a mais confortável para ela ali, para nascer. Hoje em dia, ela pode, por exemplo, não ficar em posição ginecológica. E tá tudo bem, né? Hoje em dia se consegue fazer analgesia e a paciente caminhar, fazer exercício, né?
todas essas evoluções foram muito boas, muito legais. Agora, o que precisa ficar muito claro é a imprevisibilidade de um parto. É tudo que pode acontecer. E isso a gente precisa conversar no consultório mesmo. A partir do momento... Aí tem o plano de parto, ela vai falando o que pode acontecer, e o meu papel é falando, não, isso pode não acontecer assim, pode acontecer assim. Isso não pode acontecer assim, pode acontecer assim. Porque a gente tem a experiência na coisa, a gente sabe o quanto é imprevisível. A gente sabe, principalmente quando é a primeira gestação, que a paciente, não, eu vou aguentar sem anestesia, vou até o final, vou lá, igual a Gisele Bündchen, ir na banheira. Sabe que não. Pode chegar um momento que você vai, pelo amor de Deus, eu preciso fazer uma anestesia. E tá tudo bem, né? Acho que o problema hoje é esse bando de informação, muita informação que as pessoas recebem e acabam ficando assim, precisa ser assim, né? Tem que entender que pode não ser assim. A gente pode ir por um outro caminho, mas vai ser lindo, maravilhoso igual. Vai ser... E elas aceitam bem toda essa posição do obstetra atual? Ou tem algumas que falam, eu vou trocar de obstetra, você... Acho que tem de tudo, né? É. Tem. Mas geralmente as minhas pacientes aceitam bem, assim, exatamente porque eu tento explicar todas as variações. Eu sempre falo, eu tive 2 partos normais. Uhum. Meus partos não foram. Então, assim, eu, com propriedade, posso dizer que eu não aguentei a dor. Pedi para fazer analgesia, entendeu? Uhum. Com 4 centímetros, eu tava, pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Então, assim, eu sei, você pode estar me falando, ok, você não quer medicação, mas se você quiser, pensa que não tem problema. O que eu quero é que ninguém se sinta culpado, né? Sim. E, assim, e as pacientes têm que entender que a gente está lá para monitorizar o bebê também, né? Então, que o mais importante é ela e o bebê bem em casa. Uhum. O tipo de parto, quando você vê seu filho crescendo bem, com saúde, e se foi de um jeito respeitoso ali para ela, o tipo de parto vai ser irrelevante no final. Entendeu? Então, assim, exatamente porque a obstetrícia é muito imprevisível. De repente, o bebê não está bem, a gente vai ter que partir para um parto operatório, né? Então... E como que fica essa paciente que queria um plano de parto normal? Então, geralmente, como eu explico muito isso no consultório, fica tudo bem. Fica tudo bem. Lógico que tem algumas que ficam mais chateadas e tudo mais, mas a maioria das vezes... A aceitação é boa. A aceitação é boa. Eu acho que é isso. Eu acho que a clareza, como você fala, é não prometer. A gente, como obstetra, a gente não pode prometer nada. A única coisa que a gente pode prometer é que vai respeitar o desejo dela e vai fazer de tudo para o bebê e para ela ficarem bem, né? Para essa família ir completa para casa sem nenhum problema, né? É muita responsabilidade que tem nas nossas mãos. Obstetrícia é muita responsabilidade. Você está lidando com 2 vidas ali na... E a gente está lidando com uma família. Uma família que está esperando a maior felicidade do mundo. Então, nada pode dar errado, né? Claro. E é essa a nossa obrigação ali. Entendeu? Então, a partir do momento que você deixa claro isso, que você vai estar fazendo tudo ao seu alcance para conseguir o desejo dela, mas ao mesmo tempo para garantir a saúde de todo mundo, acho que fica tudo bem, né? Acho que você tem que ter clareza e não ficar com promessas, não, porque... Entendeu? E acho que seguir protocolo, entendeu? Você tem que seguir protocolo, você tem que seguir como que tem que ser assistência certinho, né? E aí, ir conversando o tempo inteiro com o paciente. Hoje em dia, você vai conversando, vai explicando tudo o que você está fazendo. Eu acho que não se conversava tanto. Uhum. Hoje tem o paciente, ele entra dentro da ficha dele, ele conhece o passo a passo, ele conhece muito mais, ele estuda o caso dele. E ter mais informação não é ruim. Eu acho que fica até mais tranquilo para a gente se expressar e mostrar o ponto e contraponto. Exato, porque daí a hora que você conversa, ele vai entender melhor do que se não tivesse informação. Sim. Né? Eu acho bom ter informação, é bom estudar, é bom ir atrás, até por isso. Mas é deixar claro que, sim, a gente vai fazer de tudo por esse desfecho, mas pode vir a acontecer isso, e tá tudo bem. Contanto que... Elas aceitam bem, né? No geral, sim. No geral... Daí, dentro desse plano de parto, existe, né, as cesáreas eletivas, existem vários planos de cesárea, né?
tem aquela paciente, pelo menos, tinha paciente que quando eu fazia parto, cesárea, elas falavam, eu quero marcar dia e hora, eu quero ir com cabelo penteado, unha feita, deixar tudo arrumadinho em casa, depois vou lá, ganho o nenê, volto e tudo bem. Existe, e tem outros que falam, não, eu quero pelo menos ter algum sinal para depois fazer a cesárea. Qual a visão sua de obstetra nesse momento de uma escolha de uma cesárea eletiva, social, emocional? Então, eu acho que um trabalho de parto é tão difícil, né? Todo o trabalho de parto é um processo tão... que a paciente chega também, eu não quero de jeito nenhum. E você explica, é assim, assim, assim. Para mim tá tudo bem também, é uma escolha dela, né? É uma escolha da paciente, eu não quero. Porque a primeira, segunda dor que ela vai ter ali, ela já não vai querer mais, entendeu? Então, eu acho que isso que aconteceu, passou a ser uma escolha da paciente, ela munida de todas as informações que ela tem, né? E a gente precisa assegurar o melhor desfecho possível para ela, entendeu? Então, tem muita paciente que ainda quer, não, eu não quero entrar em trabalho de parto, eu quero ter cesárea. Você pode até falar, um parto normal é melhor, tal. Não quero. Tá bom. Tá. Voltando uma polêmica também, né? Assim, a paciente que tem uma cesárea ou duas cesáreas, ela pode ter o terceiro filho parto normal? Ou existe algum protocolo em relação a isso hoje ou não? Ou parto pélvico, né? Assim, o primeiro primigesta, parto pélvico. Eu sei que na córmica é obrigatório cesárea, né? Mas nessas outras situações que antigamente para nós era muito rotina fazer cesárea, parece que mudou alguma coisa. Existem alguns grupos de obstetras que fazem parto pélvico, né? O bebê sentado normal. Eu, sinceramente, eu acho que quando tem qualquer risco, eu não, é o que eu falei, eu preciso de segurança. Eu sempre trabalho com uma margem de segurança. Então, assim, eu tenho um risco de dar alguma complicação grave, que é, né, com o parto pélvico, eu acho que não vale a pena. Entendeu? Mas tem muito obstetra que se especializou e para eles é mais... Aí, se a paciente quiser, por exemplo, vai com tal obstetra que faz, né? Então, você não se expõe a isso. Eu não me exponho. Porque, assim, é isso. Eu falo, eu trabalho com uma margem de segurança. Se eu acho que pode dar alguma coisa... E eu não tenho experiência com parto pélvico. Primigesta, principalmente. A não ser que chegue nascendo, né? A não ser que chegue nascendo, já fiz. Sim. Que chega nascendo já fiz mais de uma vez, mas chegou nascendo e nasceu. Mas, assim, você pensar o que é a complicação, eu acho que não... Acho que uma das posições é a gente pensar, se fosse o meu filho, exato. Eu faria isso? Não faria. E é a mesma coisa de 2 ou 3 cesáreas anteriores, mais cesáreas anteriores. A gente nunca sabe ao certo como está o útero. Sim. Então, assim, eu tenho um risco aumentado de ter uma ruptura uterina, mesmo que... Você vai me dar um estudo lá de 1, 2, 3%, é pouco. Mas vou me expor? Mas vai expor a paciente? Para aquela paciente pode ser 100%. Sim. Então, assim, se eu não acho seguro, eu não faço. Agora, hoje em dia já se faz. Hoje em dia já tem grupos de obstetras que fazem e aí eu acho Mas que existe polêmica, um pouco modismo, né? Assim, e que a pessoa às vezes quer estar na mídia aí e falar, eu com 2 cesáreas eu posso fazer parto normal. Eu acho que, na minha visão, né, eu acho que a individualização do tratamento é super importante. Aquilo tudo que você falou, né, o bate-papo com o paciente, colocar o paciente conhecimentos para saber o que ele está fazendo, mostrar para ele que existe uma exposição de risco, Sim. né? Agora, eu acho que são condutas médicas que eu sempre falo para o meu paciente, se fosse meu filho, eu não faria isso. Exato. Então, se aquilo que eu não quero para mim, não quero para ninguém. Se fosse minha irmã, meu parente, qualquer um, eu não faria. Não também, faria. né? Então, por que você... É aquilo que você acabou de falar, é 0,1%.
Mas esse 0,1% a gente não sabe quem que vai ser o bilhete premiado, né? Exato, eu Então, espero que você vai pagar para ver? não vai cair em mim. Deus queira que não caia em ninguém, né? Mas a gente fica muito Exato. ansioso, muito preocupado, né? A gente, e é o que eu falo, a gente tem que trabalhar com uma margem de segurança, né? A gente tem estudos que mostram aumento de risco de ruptura uterina, então Não vamos mexer com isso, não vamos né? mexer com isso, mas é polêmico. Existem muitos grupos, muitos obstetras que já estão fazendo. E as pacientes procuram o obstetra que eu acho que mais se identifica mesmo. Eu gostaria que esse grupo, se eles fizeram saber, né, sem assim, não querer questionar, mas de uma transparência maior, se alguém da família deles, né, se eles fizeram, numa irmã, numa prima, numa tia, se eles ficaram à vontade de fazer isso, com a maior, né? Lógico, existem situações a paciente tem 2 cesáreas anteriores, chega nascendo. Não tem como você a mesma empurrar. coisa do pélvico nascendo, Sim, né? então você vai ter que tomar uma conduta e cuidar e depois avaliar as complicações, né? Vamos falar sobre um outro assunto. Nós estamos tentando chegar ao final, mas tem uma porção de coisa que eu quero perguntar ainda. Violência obstétrica, né? Daí a gente tem o parto normal, tá certo? Que na minha época a gente fazia episiotomia, que hoje virou uma agressão fazer episiotomia, que é fazer o pique ali no períneo. Eu não sei, eu não consigo visualizar a episiotomia sendo uma violência obstétrica e as 1000 lacerações não sendo violência obstétrica. Eu não consigo distinguir isso na minha a imaginação. A lacerações foi assim, a mãe natureza fez e o outro deu pique, entendeu? Mas então, aí a gente tá falando como 2 obstetras lá old school também, né? Eu falei que eu peguei essa transição, mas o meu foi mais old para a gente fazia, na minha residência, a gente fazia episiotomia em toda a primigesta, né? Todas as primigestas a gente fazia episiotomia. Mas eu acho que o principal é dar a chance ali do períneo de não acontecer nada, por exemplo. Porque hoje em dia as pacientes fazem muita fisiopélvica, né? Elas se preparam para aquele parto. Então, a gente tem um pouquinho mais de chance de não lacerar, ou de lacerar bem menos do que seria uma epísio, entendeu? Acho que as lacerações antes eram piores. Eu lembro que algumas pacientes minhas queriam fazer parto, né, de cócoras, né? E eu lembro que eu conversava um pouquinho com elas, eu falava assim, olha, as índias conseguem fazer parto de cócoras sem ter problema, porque todo o estilo de vida dela, a formação dela, foi fazer as suas necessidades físicas, biológicas, na posição de cócoras. Então, ela tem um períneo forte, né? Ela tem uma distância perineal maior. A mulher moderna, atual, que pega uma revista ou pega o celular, fica no toalete muito mais tempo, ela não tem aquele fortalecimento, né, pélvico. E as mulheres também que vai trabalhar o assoalho pélvico no pré-natal, eu acho que é um período muito curto para fortalecer aquele períneo, né? Lógico, depois a gente sabe que após um parto, geralmente vocês obstetras aconselham fazer um fortalecimento do assoalho pélvico, né? Mas eu não sei a incidência disso, você no seu consultório, como é que as pacientes depois de um tempo de um parto normal, como é que fica esse períneo? Recupera bem. A incontinência urinária, tudo? Não, mas muito pouco, assim, muito pouco, bem. né? E assim, uma das coisas que eu achei de vantagem, do antigo para o hoje, exatamente são essas posições. Você falou, parece que não, mas a gente vai, durante o trabalho de parto, a gente vai procurando a posição que é confortável para a paciente e que você vê que o bebê está vindo. Então, às vezes, posição ginecológica não ajuda ruim, nada. Não ajuda, sentar na banqueta não ajuda, aí você vai pôr na cócoras, o bebê começa a vir, que é uma beleza. Entendeu? A gente vai testando e aí eu acho que a taxa de sucesso de parto normal é maior. É medicina baseada em evidência mesmo, né? Você evita mais, por exemplo, fórceps ou vácuo extrator, você acaba, eu acho que o sucesso é maior.
É incrível você ver, assim, que diferentes pacientes em diferentes posições O nenê que dá desce. certo, sabe? Legal. E é lá durante o trabalho de parto. Tanto que isso é uma coisa que eu falo no plano de parto. Ah, eu quero que nasça em tal posição. Eu falo, não fixa numa posição. Porque às vezes não vai ser essa posição que o bebê vai vir, ou não vai ser essa posição que você vai achar confortável. Né? Na hora, então dá pra... tem gente que nasce de 4, tem gente que é cócora, assim. E isso eu acho que é uma evolução mesmo da gente que antes que só fazia na posição ginecológica. Às Ginecológica. vezes vai nascer de posição ginecológica mesmo, né? Que os fisioterapeutas pélvicos falam que é a pior posição, mas às vezes é a posição que vai nascer, Sim. que é a melhor para paciente. Às vezes vai ser aquela, mas muitas vezes não. E é legal, acho legal ver esse progresso e como que anda o parto normal, assim, isso fica... Isso somou bastante, Somou, né? isso achei que Legal. somou. É bom a gente saber disso aí. Você falou algumas coisas aí que antigamente era terror, talvez ainda continue. Fórceps e o vácuo extrator. O que você tem para contar para nós sobre essas situações aí, que na minha época, né, era tipo assim, meu filho vai ser tirado a ferro, né? Hoje em dia também Ainda né? tem Ainda tem, essa relação. ainda tem. Mas é outra coisa que, assim, que a paciente precisa saber. Que se você quiser ter um parto normal, pode ser que a gente tenha que usar o fórceps. Ou pode ser que a gente tenha que usar o vácuo extrator. Né? Pode ser que tenha que usar o vácuo, porque é para abreviar O expulsivo, né? o expulsivo. Entendeu? É lógico que hoje em dia não se faz mais aqueles Killand, né? Acho que você vai... Sim. Aquelas manobras de rotação da cabeça do bebê. A Então transversa. vamos virar e Isso. tira e põe de novo. Eu Tim acho que nem Marelli, deve ter Keelan, mais. Simpson. O Simpson é pra, né? Eu acho que não deve nem ter mais na residência direito, né? Porque aí eu já acho que é mais assim, mas eu fiz muita Killand de rotação. Agora, Simpson que a gente usava para abreviar parto, fiz muitos e muitos, mas hoje em dia a gente já evita bem, né? Mas Aí nós tem obstetras precisamos conhecer, às vezes, porque você está a gente ali, precisa né? conhecer, precisa saber fazer. Sim. E a paciente precisa entender que é isso. A gente vai salvar a vida do seu bebê, entendeu? O expulsivo Então, prolongado, às vezes, lesa muito mais do que um fórceps de alívio ali, né? Então, ajuda bastante, né? Eu queria ainda mais perguntar coisa. Posso, doutora? Pode, claro. Vou abusar de você mais um pouquinho, que eu acho que as pacientes, as grávidas, vão ficar muito contentes na hora que te ouvir. Nós falamos do fórceps, né? Eu queria saber do sexo durante o pré-natal, a relação sexual, né? Eu lembro que os maridos, alguns ficavam muito preocupados de ter relação sexual, porque o ato sexual em si é um ato mecânico. Sim. E eles ficavam preocupados de machucar a esposa. Tinha outras situações que a esposa se sentia desconfortável, a mulher se sentia desconfortável. Tinha algumas que se achavam mais feias, tinha algumas que tinha medo de machucar o bebê, tinha alguns homens que falavam assim, nossa, mas eu estou esperando uma menininha e eu vou ter relação. Então, existia assim, alguns tabus e mitos em cima disso aí, né, que a gente... E a gente sempre falava, e tinha alguns casos que tanto o homem como a mulher se sentiam mais à vontade, eles tinham o maior prazer de ter relação sexual no momento da gravidez, eles sentiam uma intimidade maior, assim, uma união marido e mulher muito mais intensa. Como que vocês veem isso, o sexo durante o pré-natal? Quando vocês liberam, quando vocês não liberam, até quando vai? Assim, relação sexual está liberada durante toda a gestação, se não tiver nenhuma intercorrência. Eu sempre falo, se tiver alguma intercorrência, eu vou avisar, ou não pode, né? Então, por exemplo, hematoma subcoriônico, que é o sangramentozinho lá, o descolamento no começo, não pode. Ou se o colo ficar curto, placenta baixa. Tem algumas coisas que a gente vai falar que não pode. De resto, aproveita. Vai até o nono mês. Pode ir até o nono mês. Aliás, a relação sexual ajuda para entrar em trabalho de parto. Libera as É prostaglandinas, para entrar em trabalho de parto. Agora, ainda tem muito isso. Ainda tem
mulheres que não se sentem seguras em ter relação, então, e tem homens também que parece que, não, minha mulher tá grávida, como se, vamos dar esse tempo, porque não é mais minha esposa, já volta a ser. Sim. Que fica, né, tá com meu filho e tal, ainda tem. E eu acho que é uma coisa até, por mais que você explique que não tem problema, é uma coisa até, como que eu posso falar? Inconsciente, assim, a pessoa às vezes não consegue É um mesmo. protecionismo emocional, né? Mas a gente insiste, pode, gente, pode. E tem a paciente que fica com maior libido, tem paciente que fica com menos libido, tem tudo, mas relação sexual tá liberada. Tá liberada, se né? o médico não falar não pode, vai fundo, ajuda manter a relação dos dois, né, do casamento, porque é um período longo, né? É um período longo, exato. Senão acaba afastando assim, né? Mas eu acho importante manter, né? Essa intimidade eu também acho muito importante para saber que a união deles é muito grande. Isso é importante até para a criança que está sendo gerada, né? Sabendo que os pais estão numa intimidade, a vida dos pais está... Eu acho que dentro da epigenética ou qualquer outra coisa aí deve ajudar alguma coisa, concordo. né? Eu acho que é legal, né? Sim. Assim, você autoriza as suas grávidas, às vezes elas têm inchaço nas pernas, edema, ela tem, né, varizes. Você pede para elas usarem meia, ginástica. Como é que fica essa situação? Assim, elas podem manter atividade física, a frequência cardíaca pode subir, não tem problema. A atividade física pode manter. Se já fazia antes, então, melhor ainda, pode manter, né? O que eu peço é para maneirar um pouco no primeiro trimestre, não aumentar tanto a temperatura corporal, por estudos, na verdade, mais antigos, mas tem esses estudos, vão manter uma temperatura corporal um pouco mais baixa ali, 150, 160 batimentos por minuto, e depois a atividade física normal. A atividade física também vai ajudar na produção de hormônio, epigenética, vai ajudar na prevenção de uma pressão alta na gestação, prevenção de diabetes. Se a paciente já tem diabetes, vai melhorar a glicemia. Atividade física importantíssimo. Diminui o edema, assim, diminui o inchaço, né? Quando você está fazendo uma atividade física, você está trabalhando, você acaba naturalmente até prestando atenção um pouco mais na alimentação. É uma coisa que vem tudo junto, né? Estimula tudo, né? Estimula tudo. Então, a atividade física é super importante na gestação. Eu estimulo, não parem. Deve continuar, né? Continuem a atividade física. Agora, o nenezinho nasceu, né? Não sei se é mais o quarto período, né? Não, o puerpério, puerpério, né? E daí o puerpério, né? Essa mamãe está amamentando... Ela pode continuar tomando os mesmos remédios que ela tomava no pré-natal? Tem alguns que você suspende? Geralmente, como são mais vitaminas, né? Sim. Eu falo para manter as vitaminas. Manter as vitaminas. E aí, depois de um tempo, a gente pode até dosar de novo, tudo vai ter melhorado. Aí acaba que eu falo para manter mais alimentação, né? Uma boa alimentação. E o DHA tem que continuar, com certeza. Continua. O ômega 3, porque continua passando pelo leite, continua melhorando o QI do seu filho. Vai deixar ele mais inteligente. Mais inteligente, né? Que bom. E então, você mantém as vitaminas, né? E você pede para essa mamãe ficar amamentando quanto tempo, mais ou menos? A sugestão obstétrica. Eu sei que vai vir um pediatra aí, né? Na jogada, né? Até quando ela quiser. Não, até... E se ela pensa no segundo filho? Na verdade... Pode amamentar grávida do segundo. Pode amamentar. Pode amamentar. E se ela engravidar amamentando? Você faz alguma coisa a mais ou não? Ou a menos? Não, mesma coisa. Mantém tudo, mesmo jeito. Mesmo jeito. E fala para ela continuar amamentando. Se ela quiser, pode continuar. O problema é que começa a produzir ocitocina, então tem que... Mas não é a ponto de entrar em trabalho de parto, entendeu? Sim. E eu sempre falo, cuidado, porque o outro vai nascer. Né? Então, eu acho que tem que dar o tempo aí do outro para nascer e um não achar que o outro tá roubando o espaço, né? O espaço. Então, acho que uma coisa mais assim. Mas poder pode. Pode, sim, né? Pode.
Vamos supor que a mãe ela quer usar alguma anticoncepção. Daí eu li alguma coisa, parece que pode ser colocado o DIU, né? Na hora do parto, até 48 horas, Sim, né? pode. Ou só depois de 6 semanas, né? É É, isso mesmo que isso você mesmo. segue, Isso né? mesmo. E você usa um DIU Agora, hormonal, você é o que usa... a paciente quiser. pode ser qualquer um deles. Agora, eu sempre explico que a, a gente pode colocar durante o parto, mas até porque começa a ter contração, Sim, pode ser o risco eliminado, né? de eliminar é maior, né? Você prefere Então, eu depois, prefiro então. depois. Não na hora do parto, que pode, às vezes, se eliminar Pode. e perder aquele serviço, né? Exato. Aí é custo, né? Do E às DIU, vezes sai até tudo. o DIUs com sangue, com os lóquios, com tudo isso, e a gente Aí nem, nem vê, nem e aí... vê, da engravida Não, mas amamentando, daí eu né? faço controle depois. Aí vou procurar, aí a gente vai procurar de onde tá, achar que tá na cavidade, aí vai fazer um monte de coisa. Pode às vezes acontecer. Mas É, se for uma cesárea, você pode colocar o DIU dentro da pode. incisão ali do... Do útero, pode Pode sim, dá colocar, né? também. E daí você empurra o fiozinho para sair. Empurra o Fiozinho fiozinho, para deixa sair lá. lá pela cesárea, né? Exato. Legal, né? E a laqueadura? Você pode fazer? Parece que tinha uma lei que falava que podia, tinha que ter não sei quantos filhos. Parece que a mulher agora tem o poder da decisão, Sim. né? Não precisa mais da assinatura do homem, Não nada precisa disso, mais da né? assinatura do homem, tinha idade limite, agora é só ela querer fazer a laqueadura. A opção é dela, A opção né? é dela, de fazer laqueadura. Eu vou dar minha opinião sobre Sim, laqueadura, claro. já que a gente está aqui na polêmica. Eu não gosto muito de laqueadura. Eu acho que interfere um pouco na produção dos hormônios da paciente. E eu acho que é uma coisa muito definitiva. Hoje em dia, a gente tem uma gama de coisas para contracepção, né? E é muito definitivo. Então, acho que você sabe, né? Tô Fernando, Sim. um monte de pacientes que chega após a laqueadura querendo engravidar de novo. Sim, quer ter filho de novo, né? É. Eu sou da mesma opinião Então, sua. eu nem gosto muito de fazer laqueadura, eu não incentivo. Eu sempre falo, vamos, a gente coloca um DIU. O DIU é super seguro, tem Planon, é super seguro. E é uma coisa que você pode tirar a hora que você quiser, já sabe o dia de amanhã. Sim. Né? Não, eu não quero. Calma, você não sabe o dia de amanhã. Então, eu acho muito definitivo. Laqueadura, assim, a paciente agora tem essa possibilidade de escolher, fazer, mas eu sempre tento... A gente tem que primeiro a gente se Ainda respeitar, mais saber o que nova, vai né? fazer. Ainda mais muito nova. Com 20 e poucos anos, você não sabe como você vai estar pensando com 35. Não tem como. Estabilidade do casamento, por mil mais coisas, que você né? pense, não, eu tenho certeza. Não, você não sabe como que você vai estar daqui 10 anos. Então... Eu acho que é uma postura muito legal tua, doutora Lívia, né? Que eu acho que tem que respeitar. E aquele momento do parto é inusitado na vida, a pessoa está embebida de hormônios, Sim. embebida de uma porção de situações que ela né, mesmo sendo o segundo filho, mas é um momento muito especial para ela tomar uma decisão tão definitiva, né? E eu tenho sempre uma filosofia, melhor a gente escolher do que ser escolhido, entendeu? Então, assim, você podendo escolher é melhor, né? Eu vou te fazer, acho que a última pergunta, porque senão você vai pedir as contas minhas, né? Parece. Mas prometo que é a última. Depois a gente volta outros dias, viu? Combinado. Acompanha aí. Mas como é que são as famílias plurais, né? A gestação solo, a casal homoafetivo, o homem trans, você já pegou algum caso assim? Como é que alguma coisa mais compacta, porque esse é um tema muito longo, né? Mas só assim para a gente dar... Homem trans, não, nunca peguei, né? Agora, homoafetivo já está aparecendo mais. Já, né? Já. E aí, acho que é levar do igual. mesmo jeito, né? Não tem nada de... Não tem diferença, é pré-natal igual, levar uma família que está se formando igual, é a mesma coisa, exatamente, acho que não muda. Agora, um homem trans eu ainda não peguei, porque aí, daí, teoricamente, você tem que mudar o nome, né? É uma coisa que eu teria que me adaptar, ainda não peguei. Então, são emoções diferentes que nós estamos aprendendo, né, ainda, exato. né? Mas assim, não... é igual.
igual. Tudo caminha, né? Da mesma forma, né? Igual. Independente e hoje em dia de... tem isso mesmo. Tem paciente que é independente, né? Gravidez independente, que não encontrou ninguém, quer ter uma gestação e vamos lá. Vai ser mais comum cada vez mais, Vai ser né? cada vez mais comum todas essas opções, essas né? opções de famílias, né? Então, assim... E é uma gestação, vai ser uma gestação, uma alegria igual, acompanhamento, parto, tudo... eu acho que é uma emoção boa também, né? Gente, nós vamos para o final. Gostaria que você fizesse as suas considerações finais, se desse alguma dica no pré-natal, o que você consegue falar assim, gente, o pré-natal é isso, né? Bom, pré-natal eu acho que tem que começar antes, né? Então, se preparar para gestar é super importante. E você entender que às vezes você acha, imagina, minha irmã não teve nada, minha cunhada não teve nada, minha gestação... Gestação, a gente nunca sabe quando ela é abaixo risco ou vai virar um alto risco. Então, essa estratificação é feita mensalmente nas consultas, a gente vai vendo, a gente vai acompanhando, a gente vai calculando riscos. E tudo isso para aquele final ser feliz para todo mundo e formar uma família que acho que é o objetivo de todo mundo, né? Uma família, filho é algo que te traz muita evolução. Eu sempre falo isso, filho te evolui, né? Ele te estimula, né? Ele te estimula a seguir. A viver. A viver. Então, eu recomendo. E façam um pré-natal bem feito, né? Sigam o que seu obstetra falar, porque hoje em dia tem muita coisa nova mesmo. E exatamente para o final ser maravilhoso. Então, gente, quero agradecer muito a doutora Lívia Del Mônaco, né? Obrigada. É uma pessoa de excelência, de um conhecimento de excelência. Parabéns, você acrescentou, você somou, você difundiu o seu conhecimento para todas as pessoas que vão te ouvir, que conhecem, e levou assim conhecimento para que as pessoas se cuidem, tá certo? Dando segurança, levando o que existe de melhor no pré-natal, entendeu? Muito obrigado. Vamos chamá-lo outras Obrigada, vezes. venho com prazer. Espero que você aceite, né? Que eu não tenha desgastado tanto o seu tempo hoje, né? Mas, gente, gostei muito. Acho que é a coisa que eu mais amo falar, né? Então, vamos embora. Muito gostoso. E se vocês quiserem saber notícias, entrar em contato com a doutora Lívia também, a gente vai deixar o contato dela. Vocês podem mandar as perguntas que a gente direciona, a gente vai colocar o Instagram dela, o contato dela, o telefone, tudo, e vocês mandem as perguntas. E para o nosso podcast, vocês também podem entrar em contato com as mídias da www.reproferte.com.br e que nós vamos estar juntos também respondendo e tirando dúvidas. E logo, logo teremos outros episódios. E, se Deus quiser, nós vamos trazer a doutora Lívia de novo para falar mais sobre a saúde da mulher. Isso aí, né? E outras situações. Tá? Muito obrigado. Viu? Obrigada. Até a próxima. Até, obrigada.